Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Antes de começarmos o primeiro passo do método de estudo bíblico, quero lhe passar uma orientação de como localizar textos na Bíblia. Embora muitos já saibam como fazê-lo, para aqueles que não estão familiarizados ou não têm o costume de ler a Bíblia, podem encontrar certa dificuldade. Imagine que você está acompanhando um estudo ou um sermão e o pregador cita alguma passagem bíblica e você não sabe identificar onde ela está. Talvez um daqueles livros que não se ouve falar muito, tais como Naum, Sofonias, Ageu, Obadias. Pois é, estes livros também estão ali, caso não tenha percebido. E ali está você tentando encontrar o texto e quando finalmente acha, o pregador já está em outra passagem. Não saber encontrar uma passagem na Bíblia pode ser tão frustrante quanto andar por uma estrada sem um mapa. Mas isso pode ser resolvido se você se empenhar e perseverar em fazer algumas coisas. Memorize os nomes dos livros da Bíblia. Não é tão difícil, é questão de prática. A Bíblia é formada por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Lembra que eu disse que a Bíblia é dividida em categorias? História, poesia, profecia, evangelhos, cartas. Pois então, se você dividir os livros por grupos, ficará mais fácil saber onde encontrá-los. Aprenda como funcionam as referências bíblicas. Você já ouviu alguém dizer, abra em João 8,32. Pois bem, uma referência bíblica é como o endereço de uma casa. Ela diz onde o versículo mora. É melhor do que localizar pelo número da página, porque versões diferentes trazem o texto em páginas diferentes. Conforme citei o texto acima de João 8,32, João refere-se ao livro. Se você fez a tarefa de memorizar os livros da Bíblia e conhecer a sua categoria, vai saber que João é um livro do Novo Testamento e pertence ao grupo dos evangelhos. O número 8 refere-se ao capítulo, e o 32 ao versículo. Esta divisão foi criada para facilitar encontrar os textos, pois no original eles não existem. Existem referências múltiplas, tais como João 8, 32, 37. Isso significa que o texto deve ser lido no capítulo 8, do versículo 32 até o versículo 37. Simples, não? Pois muitos ainda têm dificuldade com isso. Uma referência também pode indicar uma seção de um livro, como por exemplo, João 8,32 a 9,12. Isso significa que o texto começa em João capítulo 8, versículo 32 e vai até João capítulo 9, versículo 12. Agora, se a referência for de um livro que tem apenas um capítulo, citamos apenas o versículo. Por exemplo, Obadias, Filemon ou Judas são livros de apenas um capítulo. Ou às vezes pode-se citar apenas parte do versículo. Neste caso, pode-se usar uma letra para especificar tais como Romanos capítulo 12, versículo 1, parte A, referindo-se à primeira parte do versículo, ou Isaías capítulo 40, versículo 8b, referindo-se à segunda parte do versículo. Uma nota final. Ao se referir a um livro tal como 1 Crônicas, veja que se lê 1 Crônicas e não primeira. Da mesma forma, ao se referir a uma carta tal como 1 Pedro, lê-se 1 de Pedro ou 1 Pedro e não primeiro. É uma questão de concordância gramatical. E ao ler o livro de Salmos, se for apenas um capítulo, lê-se Salmo e não Salmos. Por exemplo, Salmo número 1. O livro de Salmos é uma coletânea de salmos. Cada capítulo individual é um salmo. Bem, espero que isso possa ajudá-lo a se encontrar na Bíblia da próxima vez que você for ler ou estudar.